Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Os irmãos que já acharam, vamos orar ao Senhor. Os que não acharam, continuam procurando, amém? Pai amado, Pai querido, Senhor da graça, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que tem concedido, Senhor meu Deus, que venha sobre as nossas vidas. Sabemos que sem Ti não somos nada, mas em Ti somos mais que vencedor. Tira do nosso meio todo cansaço, todo embaraço, tudo aquilo que porventura, Senhor, se levantar para impedir o fluir da Tua palavra. Fale aos nossos corações nesta hora, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Josué capítulo 6, verso 1 em diante, está escrito assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado nas tuas mãos a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vos, pois, todos os homens de guerra, rodearás a cidade, cercando a cidade. Uma vez assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Irmão, nós vamos começar uma mensagem hoje que não dá para terminar hoje, mas nós terminaremos na próxima segunda, amém? Que fala sobre derrubar muralhas. Sempre que Deus determina uma bênção, sempre se levanta uma muralha. Por que que muitos são abençoados e outros não? Tem crente, irmão, que fica a vida inteira na igreja e não é abençoado. A vida inteira, infelizmente é verdade. E não é abençoado. Porque sempre tem uma muralha que ele não consegue transpor. Sempre tem uma muralha que ele não consegue passar. Então, se nós não conseguirmos transpor as muralhas, nós nunca vamos conseguir entrar na terra prometida. Então, Deus promete a bênção. Deus prometeu a bênção. Lá no Egito, Deus disse: olha, tirarei este povo e levarei para uma terra que mana leite e mel. Então, de escravo vão ser dono, agora serão senhores. Então, Deus prometeu que iria abençoá-los. Mas havia a necessidade de conquistar, porque Deus promete a bênção, mas nós temos que conquistá-la. Então Deus prometeu abençoar você, mas se você não partir para conquistar a bênção, você nunca vai ser abençoado. Às vezes a pessoa, não, vai ficar esperando cair do céu, porque Deus prometeu. Não é assim. Primeiro, Deus não faz a nossa parte, Deus só faz a parte dele. Então a nossa parte nós temos que fazer. Então Deus promete abençoar, é promessa, Ele prometeu, mas aí compete nós fazermos a nossa parte, que é o que? Conquistar. Então a bênção já é nossa, mas precisamos conquistar. Se nós não conquistarmos, nós tínhamos um irmão aqui, há muito tempo, ele se apaixonou por uma irmã, e aí ele se apaixonou ficou apaixonado, e a irmã pegou e casou com outro, e aí ele quase morre nesse dia, foi para o Bar do Miros, tomou todas, ouviu aquele cantor lá que morreu, que é que eu gosto muito da música dele, Reginaldo Rossi, quase morre o coitado. E aí depois, com muito tempo, a irmã já casada, eu conversando com a irmã, e eu disse: você sabia, irmã, que o irmão fulano,
ele queria casar com você. O que é isso, pastor? Está brincando? Eu falei, ele estava apaixonado por você. Como é que, pastor, como é que ele não falou? Pois não é que eu estava também assim com uma quedinha para o lado dele? Estava esperando ele me conquistar. Mas eu pensei que ele não me queria. Aí ela casou com outro, irmão. E ele ficou, vendo navios. Ou seja, a bênção era dele, Deus deu a bênção. Mas ele não partiu para a conquista. Então ele não foi conquistar. O outro veio e conquistou, irmão. Então se você não conquistar a tua bênção, outro vai vir e vai levar. E você vai ficar igual o irmão, né? Só chorando. Ah, meu Deus. O que eu tenho? Incompetência que você tem, né? Porque não vai atrás daquilo que Deus prometeu te dar. Então se Deus prometeu te dar, Ele vai te dar. Agora você tem que partir para a conquista. Então Deus prometeu que aquele povo iria entrar na terra que manava leite e mel, terra abençoada. Deus prometeu. Agora eles teriam que conquistar. Teriam que conquistar. Então aqui, irmão, é uma coisa que nós temos que entender. Amém? Por que uns são abençoados e outros não? Deus não carimbou, irmão. Deus não pegou um carimbo grandão. E quando você nasceu, quando as pessoas vão nascendo, Deus diz, esse aqui vai ser abençoado. Tá, esse aqui não vai. Esse aqui vai prosperar. Esse aqui não vai. Não. A Bíblia diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. Então Deus quer que todos sejam abençoados. Deus quer que você seja abençoado. Agora tem que ir conquistar a tua bênção. Amém? Amém, irmãos? Se você não for, você nunca vai conquistar, nunca vai ter. Nunca vai ter. Tem um ditado no mundo que diz que o querer não é poder. E é verdade. Mas o lutar é necessário para sermos abençoados. Então o povo saiu para conquistar a terra prometida, para entrar na terra de Canaã. Só que antes de entrar na terra prometida tinha uma cidade chamada Jericó. E essa cidade ela era cercada, era um forte. Ninguém poderia passar se não atravessasse por ela. Era o caminho. Só que ela era cercada por umas muralhas intransponível. Segundo a história diz que essas muralhas teriam 9 metros de altura e 6 metros de comprimento. O pessoal fazia até casa em cima da muralha. 6 metros, 9 metros. Como que aquele povo ia passar? Mas eles tinham que passar. Eles tinham que atravessar. Deus prometeu para eles que eles iriam conquistar. Então nós temos que entender, irmão, às vezes nós vemos a bênção muito grande e as nossas forças pequenas. E ainda tem gente que diz assim, eu me lembro que eu estava encerrando um culto de campanha lá em Belém e estava ungindo os irmãos para tomar posse da bênção. E eu estava distribuindo uns vidrinhos de óleo. E eu falei, irmão, você vai levar esse óleo e você vai ungir aquilo que você quer conquistar. Aí eu falei uma irmã, depois a irmã disse, pastor, eu queria estar na igreja todo dia, mas não tem como, porque eu moro muito longe. Ela morava onde o Judas perdeu a bota, né? E aí eu trabalho aqui no centro, por isso que eu congrego aqui de vez em quando. E eu falei, irmã, você não está na campanha? Você não pegou óleo? Está construindo um monte de apartamento aqui, vai lá e unge um desses aí para você. Ai não, pastor, isso aí é só para rico. Eu não posso ter um apartamento. Nunca vai ter, irmão. Amém? Amém? A Bíblia diz o quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas enquanto você olhar para a bênção e achar que não pode, você nunca vai batalhar por ela. Você nunca vai lutar para ter. Então a primeira coisa que você tem que entender é que se Deus prometeu te abençoar, você vai ser abençoado. Mas se você olhar para a sua capacidade, para as suas forças, você vai desistir. Vocês estão entendendo? Então Deus quer te dar grandes bênçãos, mas para isso você tem que ter realmente uma visão de ser abençoado. Não, pastor, ali é só para rico.
O que que um rico tem que eu não tenho, irmão? O que que um rico tem que você não tem? Aí você vai dizer dinheiro. Sim. Quem confia realmente aqui que é filho de Deus? Quem acredita? Então a Bíblia diz que o teu pai, Deus, é dono do ouro e da prata. Amém? Enquanto o rico tem dinheiro, você é filho do dono do ouro e da prata. Mas você tem que tomar posse disso. Você tem que acreditar nisso. Enquanto você estiver achando que não pode, você não vai conquistar nada. Amém? Então Josué teria que atravessar aquelas muralhas. Teria que atravessar aquelas grandes muralhas, grande empecilho que estava diante da sua presença. Amém? Então hoje você vai aprender como as muralhas vão cair para você conquistar a bênção. Amém? Derrubando muralha para você poder conquistar a bênção. Primeira coisa que você tem que entender, capítulo 6, verso 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Ou seja, ninguém entrava e ninguém saía. Não tinha como, estava fechado, tá? Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado nas tuas mãos a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Você tem que entender, irmão, que não é você que vai derrubar a muralha. Não é você. Como derrubar a muralha? Primeira coisa, você tem que saber que não é você. Então Deus disse para Josué: olha, eu te darei essa cidade, juntamente com seus valentes e tudo que tem lá. Então quem te dá a vitória é Deus. Amém? É Deus. Só que tem um detalhe. Seria muito bem, né? Ah, Deus vai dar, agora eu vou deitar aqui e vou descansar. Também não é assim. Existe uma estratégia. Deus quer que você faça alguma coisa. É necessário que você faça alguma coisa. Primeiro você tem que saber, é Deus que vai derrubar as muralhas para você ser abençoado. Não é você. Você não tem força física para derrubar as muralhas. Então é Deus que vai fazer. E quando Deus faz, o milagre acontece. Amém? Quando Deus faz, o milagre acontece. Então para o milagre acontecer, primeiro você tem que entender, é Deus que vai fazer o milagre. Ok? É Deus que vai fazer o milagre. Então é Deus que vai te entregar a bênção. Agora, para derrubar as muralhas, você tem que aprender algumas coisas. A primeira coisa que você tem que aprender, verso 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Amém? Amém? Ou seja, irmão, primeira coisa que você tem que ter, obediência. Então olha, estava lá aquela cidade cercada, aqueles muros enormes, e Deus diz para Josué: ó Josué, você vai pegar o povo e vai cercar a cidade por 7 dias. Ih, rapaz, e as muralhas vai cair. Puxa vida, eu vou só cercar aqui, as muralhas vai cair. Como é que pode isso? Tem gente que é assim, irmão. Ele fica olhando para o impossível. Olha, você vai ter isso. Aí você diz: mas como que eu vou ter isso? Não tenho condição, não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho amizade, não tenho conhecimento. Você fica olhando para as tuas fragilidades. O que você tem que fazer? Obedecer, irmão. Então se Deus diz que vai te abençoar, Ele vai colocar uma estratégia para você seguir. Ele vai mostrar o caminho para você entrar. Mas se você duvidar, a Bíblia diz que aquele que pede e duvida não pode receber nada do Senhor. Deus vai te mostrar como você vai fazer. Então faça, obedeça, não duvides. Amém? Amém, irmãos? Por que Deus não curou essa irmã? Nós terminamos a campanha agora domingo, não foi? De cura, milagre e libertação. Mas por que Deus não curou? Primeiro, porque ela não estava aqui. Amém? E segundo, irmão, eu não me lembro que eu orei por essa irmã. Eu não me lembro que eu orei. O que isso quer dizer? É mais fácil a pessoa ir lá no médico do que ir lá onde está o pastor para o pastor orar.
Aí eu perguntei para a irmã, mas por que essa irmã não foi para a igreja receber oração? Pastor, ela não pode, pastor. Ela não pode, ela está de cama. O senhor está entendendo? Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. A Bíblia diz que Pedro, irmão, o pessoal tinha tanta fé que Pedro poderia orar e o enfermo ficar curado, que a Bíblia diz que a multidão era grande para chegar perto de Pedro. Então, se uma pessoa estivesse doente, de cama, paralítico, não podia ir. Mas o que as pessoas faziam? Vamos pegar o doente, vamos colocar nessa calçada, porque Pedro vai passar nessa rua, e a sombra de Pedro vai pegar no doente, e quando a sombra de Pedro bater no doente, o doente vai ficar curado. Olha só, irmão. Mas o doente tinha que estar onde? Na casa dele ou na calçada? Aonde? Jesus estava lá sentado, pregando, ensinando. Aí de repente um paralítico, irmão, numa cama, não podia andar. O paralítico disse: olha, se eu pudesse ir lá, se alguém me levasse. Aí 4 homens disseram assim: tu quer ser curado? Então vamos lá. Mas como que ia entrar com um paralítico deitado numa cama no meio daquela grande multidão? Era impossível. Era impossível. Diga comigo, diga: quem quer vai atrás, quem não quer inventa desculpa. Amém? Então os homens chegaram e disseram: ó, paralítico, vamos fazer o seguinte, nós vamos subir na casa, vamos amarrar essa cama numa corda, vamos destelhar a casa e vamos descer você pelo buraco lá do telhado na corda, e você vai descer na frente de Jesus. Olha que situação, irmão. Está lá Jesus, de repente o telhado se abre. Ué, o que é isso? Quando Jesus olha, uma cama descendo, irmão, 4 homens segurando numa corda, e deitado na cama um paralítico. Sabe o que Jesus disse para o paralítico? Jesus disse: pega a tua cama e anda, vai embora. E o paralítico levantou e saiu andando. O senhor está entendendo? Amém? Quantos acreditam no milagre? Acreditar é uma coisa e conquistar é outra. Para você realmente, irmão, transpor as muralhas, você tem que ter coragem, que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Vocês estão entendendo? Mas se você estiver colocando desculpas, você nunca vai receber nada do Senhor, irmão. A Bíblia diz que aquele que pede e duvida não pode receber nada do Senhor. Amém? Então venha para a igreja com fé, venha para a igreja com convicção, receba a oração da fé, receba a oração da cura e diga para Deus: Senhor, eu acredito no milagre, eu tomo posse do milagre, querendo o diabo ou não, o milagre é meu, em nome de Jesus, e você vai ser curado, vai ser abençoado para a honra e glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, diga assim: quem quer vai conquistar, quem não quer inventa uma desculpa. Então não existe desculpa para você deixar de ser abençoado. Então a primeira coisa que você tem que ter: obediência. Depois eu vou falar mais na frente sobre obediência. Obediência. Quem quer que as muralhas caiam aí? Então seja obediente, irmão. Seja obediente, amém? Segunda coisa, verso 4. Diga comigo: e 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes. Diga: 7 sacerdotes. Por que o sacerdote tinha que ir na frente? Sacerdote, irmão, hoje é o pastor, é o bispo, é o presbítero, é a missionária. Sacerdote é quem ministra a palavra. O que isso quer dizer? A Bíblia diz assim: ó, creias
nos meus profetas e prosperareis. Amém? Mas o pastor prega uma coisa, a pessoa faz outra, irmão. E ainda tem gente que diz assim: eu obedecer pastor? Vou nada. Não é isso, irmão? É. Mas as muralhas só caíram porque os sacerdotes, Deus determinou que eles fossem na frente, fazendo barulho, tocando buzina, louvando a Deus para que o milagre acontecesse. Então tem gente, irmão, tem gente que não está nem aí. Eu vou obedecer pastor? Pastor para mim é homem igual eu. Talvez seja até homem menos do que você, mas a unção que está sobre a vida dele é maior do que a tua. Amém? Não é o homem, irmão, é a unção que está sobre o homem. Não existe homem importante. Não existe. Ah, fulano é importante porque ele é presidente de uma empresa. Ah, fulano é importante porque é pastor de uma grande igreja. Não existe ninguém importante. Existem cargos, funções importantes. Amém? Amém, irmãos? Então é o cargo, é a unção, é a função que torna aquela pessoa conhecido ou reconhecido. Mas a Bíblia diz que nós somos pó, e para o pó nós voltaremos. Amém? Amém, irmãos? Então esse corpo e o teu corpo vai para a terra fria tudo do mesmo jeito. Amém? Não tem diferença. Agora a unção que está sobre o homem, por que Deus determinou que os sacerdotes tinham que ir fazendo a sua função? O sacerdote, irmão, não guerreava, não carregava espada, não carregava lança, mas eles tinham que ir na frente. Por quê? Porque, como eu te falei antes, as muralhas não era Josué, não eram os guerreiros, não era o povo que ia derrubar. As muralhas quem ia derrubar é Deus. E para o milagre acontecer na tua vida não é o homem, é Deus. Amém? Mas Deus vai operar o milagre na tua vida conforme você vive aquilo que o homem prega, segundo a palavra de Deus. Então tem que ter alguém para pregar para você, irmão. Tem que ter um sacerdote para pregar para você, para ler a Bíblia, para meditar na palavra, para transmitir para você o que Deus quer que você faça. Querendo ou não, tem que ter um sacerdote para te abençoar. O cara diz assim, né? Ignorante diz assim, né? Ah, negócio de pastor, negócio de padre, negócio de bispo, né? Quero saber dessa classe não. Mas na hora que ele está, irmão, com o pé na cova, ele lembra. Lembra ou não lembra? Na hora que o cara sabe que chegou a vez dele, irmão, ir para o céu ou para o inferno, ele treme na base. É ou não é? Então, irmão, você tem, querendo ou não, você tem que obedecer àqueles que Deus coloca como seu líder espiritual. Amém? Querendo ou não, você tem que obedecer àquele que Deus coloca para te dar direção espiritual. Então tem que obedecer o homem de Deus, tem que obedecer aquele que ministra a palavra. Infelizmente essa é a grande verdade. Terceira coisa para você conseguir transpor as muralhas, verso 6. Então chamou Josué filho de Nun os sacerdotes e disse-lhe, diga comigo, levai a arca do concerto. Amém? E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Para você entender o que era essa arca. Essa arca aqui, irmão, não é aquela arca de Noé, não. Essa arca é um caixote que Deus mandou que Moisés fizesse, ainda quando Moisés estava no deserto. Deus mandou que levasse, que ele fizesse uma arca. A arca era um caixote de madeira, né, feita da melhor madeira que eles encontraram. E aquela arca ela era coberta de ouro por dentro e por fora. E dentro da arca era levado a vara de Arão, o pote de maná e a tábua que tinha os mandamentos do Senhor. Então aquela arca, por levar
esses instrumentos e por carregar a palavra de Deus dentro, ela era considerada como a própria palavra, como a própria presença de Deus. Amém? Então, se você quiser derrubar a muralha na tua vida, se você quiser conquistar a vitória, não adianta. A arca de Deus, a palavra de Deus tem que estar na tua frente. Deus tem compromisso com a palavra dele. Aqueles que obedecem a palavra conseguem vitória. Aqueles que obedecem a palavra transpõem as muralhas. Aqueles que verdadeiramente vivem a palavra é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é tão sério que Davi disse: Senhor, eu escrevo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus disse: vós está liberto pela palavra que eu vos tenho falado. Só a palavra, conhecereis a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, para derrubar a muralha, você tem que andar com a palavra na tua frente, direcionado pela palavra, guiado pela palavra. Então, o que foi determinado? Foi determinado que os sacerdotes iriam na frente de todo mundo, levando a arca do concerto, levando a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, amém? Que simbolizava a glória de Deus. Ou seja, se você for enfrentar problema sem a glória de Deus na tua vida, você será fracassado. Se você for tentar transpor as muralhas, se não for na presença do Senhor, se a palavra de Deus não estiver em você, revelando a glória de Deus na sua vida, você será fracassado. Então a glória de Deus, a palavra de Deus tem que estar na tua frente, tem que estar dentro de você. Você tem que estar vivendo essa palavra. Se você viver a palavra, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por que tem muitos crentes, irmão, que estão fracassados? Porque ele sabe, ele ouve a palavra, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele só faz o errado. Ele está aqui na igreja, ele ouve a palavra, ele ouve a pregação, e ele até diz: ó, essa palavra falou comigo, essa palavra falou comigo. Aí o que acontece? Quando ele sai, que chega na casa dele no outro dia, ele esquece tudo que a palavra falou, ele faz o contrário, e ainda quer, irmão, conquistar a vitória, e ainda quer que a muralha do impedimento seja tirada da sua frente. Crente que não vive a palavra não pode ser abençoado. Amém? Você não tem. Quando eu falei aqui em obedecer o sacerdote, desde que o sacerdote ensine a palavra. Porque se o sacerdote, se o pastor, se o bispo, ou quer que seja, irmão, pregar outra coisa que não seja essa palavra, não vai surtir efeito, não vai fazer diferença. Amém? Então tem que estar, irmão, dentro da palavra, tem que viver a palavra. Se você viver a palavra, as muralhas vão cair em nome de Jesus. Amém? Se você viver a palavra, você vai conquistar a tua vitória, você vai conquistar a tua bênção. Essa semana eu fui fazer uma oração por uma pessoa. Aí na hora de eu orar, a pessoa disse: pastor, eu também queria me reconciliar. Foi a mim. Graças a Deus, vamos orar. Aí eu orei. Aí quando eu terminei de orar, eu disse assim: você acredita que Deus já te deu a vitória? É, pastor, eu acredito. Mas tem um problema. Tem um problema. Eu sei que quando eu sair daqui eu vou me desviar de novo. Quando eu sair daqui eu vou desviar. Porque eu faço uma coisa que a Bíblia condena. Eu faço uma coisa que a palavra condena. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Pois é, irmão, infelizmente, para você que não consegue viver a palavra, você vai ficar só olhando a muralha na tua frente, amém? Você não vai conquistar Jericó, você não vai conquistar a bênção. Primeiro temos que fazer um conserto. Em outras palavras, primeiro temos que nos converter, amém? Converter pela palavra. Vós está limpo pela palavra que eu vos tenho. Irmão, tem gente que é endemoniado, você expulsa o demônio dele aqui hoje, amanhã está endemoniado do mesmo jeito. Por quê? Porque a oração, ela repreende o mal. Oração repreende a enfermidade. Oração repreende o demônio.
Mas a oração não liberta. O que liberta é a palavra. Amém? Então, se a pessoa não se esforçar, porque é o que eu terminei de falar. Quem quer, vai atrás, né? E quem não quer, inventa desculpa. Então, se você vai atrás, a primeira coisa que você vai fazer é se esforçar. Para quê? Para obedecer a palavra, para viver a palavra. Você entendeu, irmão? Se você viver a palavra, se você obedecer a palavra, as muralhas vão cair em nome de Jesus. Amém? Não importa que muralha seja, é a muralha do vício, é a muralha da prostituição, é a muralha da porta fechada, é a muralha da enfermidade, é a muralha sentimental. Não importa qual seja a muralha, se você viver a palavra, essa muralha vai cair mediante a palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! É a palavra, irmão, é a palavra. Então a palavra tinha aqui na frente, a arca de Deus tinha aqui na frente. Se a palavra não estiver te guiando, você é um cego espiritual, não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Amém? Terceira coisa que você tem que aprender para que as muralhas caiam. Aliás, quarta coisa, né? Verso 10. Repete comigo. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem saireis palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser, ou diga, gritai. Amém? O que isso quer dizer, irmão? Você sabia que o maior mal da humanidade é a língua? Você sabia, irmão? Isso aqui, ó. A Bíblia diz que isso aqui toca fogo numa floresta. Nós temos que aprender também, saber qual é o momento certo de ficar calado. Tem gente que não fica calado hora nenhuma. Tem um ditado no mundo que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo, não é isso? E a Bíblia diz que nós temos que ser dado mais a ouvir do que o quê? Falar. Porque quem fala faz sacrifício de tolo. Então tem gente que não sabe ficar calado. Tem gente que não sabe a hora de se manifestar. O povo tinha que gritar, tinha que louvar, tinha, mas não era o momento, não era a hora, não era naquele momento. Então aquele momento era para ficar calado. Então tem gente que perde a bênção por falar besteira, irmão. Deus vai já abençoar, aí a pessoa pega e pronuncia uma palavra de maldição, pronuncia uma murmuração. Quantas pessoas não são abençoadas, irmão? Porque o diabo, ele não sabe o que você pensa. Amém? O diabo sabe o que você fala. Então tem que tomar cuidado no que você vai falar. Pensar já não é bom. Pensar já não é bom. Falar é a desgraça. Então às vezes a pessoa pensa, mas tem que refrear a língua, porque não é o momento, não é a hora, ou talvez não seja aquilo. Então fale a coisa certa na hora certa. Então Josué disse: olha, ficais calado, som nenhum saia da vossa boca, até no dia que eu falar que tem que gritar. Amém? Então vai chegar o momento que Deus vai falar que você deve gritar. Vai chegar o momento que Deus vai falar que você tem que abrir a sua boca e tomar posse daquilo que é seu. Vai chegar o momento que você vai abrir os seus lábios para dizer que realmente é um vencedor em nome de Jesus. É no tempo e na hora de Deus, Deus te dará vitória em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, tem gente que fala tanta besteira, é ou não é?
E no meio dessas besteiras sai as murmuração. Não tem uma coisa pior do que murmurador, irmão. Pessoa que murmura, ele perde a bênção e ele faz os outros perder a bênção. Eu vivo dando esse conselho porque eu aprendi, sei que funciona e também te dou esse conselho: não andes com murmurador. Amém? Amém? Por quê, pastor? Porque o que é bom, a pessoa passa uma semana para aprender, um mês para aprender, talvez até um ano para aprender. É ou não é? Mas o que não presta você aprende na mesma hora. O que não presta o cara aprende. Você começa a andar murmurador, você vira murmurador também. Amém, irmãos? Ai, pastor, mas aquela irmã, aquele irmão, eu nem quero andar mais ele, mas ele passa na minha casa quando eu venho para o culto. Na hora que ele passar na tua casa, diga para ele: irmão, vai na frente. E se ele insistir, pastor, diga para ele: o pastor me proibiu de andar com murmurador, você murmura demais. Então, enquanto você murmurar, passe de reto, Satanás, né? Vocês vão entender? Então, para a muralha cair, irmão, é no tempo certo, na hora certa e a palavra certa. Amém? Se você falar na hora errada, a palavra errada, a muralha vai cair, pode até cair em cima de você. Amém? Então tome cuidado. Já pensou a muralha de 9 metros por 6 de extensão caindo em cima de você, irmão? Como diz lá fora, não escapa nem a alma, né? Amém? Vocês irmãos entenderam? Só no tempo de Deus. E uma pessoa que fica calada evita tantas coisas, né? Quinta coisa, para você realmente conquistar a vitória. Amém? Verso 15. Sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Pastor, mas não era para ficar calado? Sim. Deve gritar na hora certa e no momento certo. Amém? Amém? Uma vez, irmão, há muito tempo, eu acho que poucos irmãos devem lembrar desse acontecimento, que todas as vezes na hora do culto, os jovens começavam a gritar. Quem lembra disso? O Pedro lembra? O Pedro era um dos que gritava, irmão, né? Deve ter mais alguém aí que lembra. Toda vez na hora do culto, começavam a gritar. Na hora da palavra, no momento que não era para gritar. E para acabar com esse grito, irmão, infelizmente, eu tive que botar aquele jovem para fora da igreja, na hora de um culto como esse, uma chuva como essa. Já pensou, irmão? Pastor, o senhor fez isso? Fiz. Porque eu não quero perder a minha bênção, eu não quero que a igreja perda a bênção. Gritar na hora certa, no momento certo. Na hora de louvar é de louvar, na hora de pregar é de pregar, na hora de orar é de orar. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus, irmão, que para Ele tudo é com decência e ordem. Amém? Se tiver ordem, se tiver organização, Deus te dará vitória em nome de Jesus. Mas agora é hora de gritar. E aí, pastor, na hora de gritar nós vamos fazer o quê? Fique de pé em nome de Jesus.